5, 4, 3, 2 e... And you see... Na, 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 na. Fala galera, Fabiano Lourdes, Marcos Dias. Em mais um Papo Trabalhista e um Papo Trabalhista continuado. Como a gente já tinha conversado no vídeo da semana passada, a gente deixou o convite no ar e o convite foi aceito e foi cumprido pelo nosso querido amigo Felipe Bernardi, que está aqui para engrandecer mais um bate-papo aqui nosso no YouTube. Felipe, obrigado aí pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente debater. Sempre aprendo muito com os debates, né? E estamos aí para conversar o que faltou do último vídeo, da semana passada, né? É isso aí. Marquinho, e o tema de hoje? Pois é, Papo Trabalhista 2, A Missão, né? Lembra? É isso aí. Filme Rock 1, Rock 2, Rock 3, A Missão. Uhum. E ficou faltando falar da prescrição, né, Felipe? A gente, nosso último bate-papo, a gente falou de muitos aspectos processuais. E a grande questão está sendo levantada hoje é a questão de uma eventual suspensão, uma interrupção, ou mesmo do impedimento à contagem do prazo prescricional, né? E a gente tem visto vários posicionamentos, várias visões. E a gente queria saber, né, para o nosso público, nossos queridos ouvintes que estão nos vendo aí nesse vídeo, né? Não esqueça de se inscrever, de dar o seu joinha, né? De acompanhar a gente aqui também no Instagram. Felipe, na tua visão, tem espaço para uma argumentação ou para uma hermenêutica que advogue a suspensão, a interrupção ou mesmo a não contagem do tempo prescricional? Então, Marcos, para mim certamente existe sim essa possibilidade de argumentação e eu já adianto meu posicionamento, que é no sentido de que a situação que a gente vive é uma situação de suspensão da prescrição, sim. Mas também, antes de mais nada, eu já vou deixar muito claro aqui o seguinte: eu, se fosse advogado, para os advogados que nos escutam, é muito interessante que, caso possível, que ele ajuize a ação. Então, se tiver como ajuizar a ação, seja reclamação trabalhista principal, seja um protesto, por uma questão de estratégia, por uma questão para evitar, então, essa dúvida, né? Como você falou muito bem, existe muita controvérsia em relação a isso. A gente sabe que cabeça de juiz no dia de Enem nunca sabe o que vai sair. Então, considerando que é uma situação que não tem uma pacificação, eu, se fosse advogado, se fosse possível, eu entraria com ação, desde logo, um protesto para interromper. Mas a gente está aqui para discutir, então, do ponto de vista jurídico e buscar os fundamentos, então, que vão dizer respeito a essa situação. Para mim, então, essa é uma situação que existe suspensão da prescrição, sim. E eu vou tentar explicar o porquê. Para explicar o porquê aqui, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, né, e explicar um pouquinho o que é a prescrição, a ideia básica da prescrição. A gente está muito acostumado a aplicar a prescrição na prática, com relação aos prazos prescricionais, várias súmulas do TST, OJs, que falam com relação à contagem de prazo prescricional. Mas o ponto principal com relação à prescrição é a gente lembrar que a prescrição ela decorre da ideia de inércia. Então, prescrição é um instituto que tem a ver, então, claro, um instituto que é do direito material, mas que ele está um pouco na fronteira com o processo, porque a prescrição, a gente sabe que ela vai resultar numa perda da exigibilidade, da pretensão. Ou seja, a prescrição vai ser aplicável naquelas situações em que haja um direito subjetivo, que é um direito a uma prestação, que pode ser a prestação de pagar, de fazer, de não fazer ou de dar. Então, diante de um direito subjetivo, né, que não foi cumprido no seu prazo, aí começa a fluir a prescrição. Então, a prescrição, portanto, ela vai resultar, então, numa extinção do processo, a gente sabe, com resolução de mérito, etc. Mas a prescrição, então, ela se fundamenta na ideia de inércia. Então, a prescrição, ela pressupõe que haja um crédito já exercitável, ou um crédito, ou então uma prestação em qualquer prestação não pecuniária também, que seja exercitável, seja passível, portanto, de ser exigida do direito passivo, e o credor simplesmente fica inerte. Então, a inércia é a premissa de qualquer situação de prescrição. E a partir da inércia que a gente trabalha com a ideia, por exemplo, da accionata, aquela ideia de que só começa a contar o prazo prescricional a partir do momento que se dá a lesão ao direito, né? Enfim, são discussões que surgem a partir da noção de inércia. Eu digo isso por quê? Porque a prescrição, então, isso me faz refletir um pouco sobre a situação que a gente vive atualmente, que é a situação de pandemia. É uma situação em que a gente sabe que há uma suspensão de prazos, né? Então, pela resolução do CNJ, os prazos processuais estão suspensos e isso não afeta, em princípio, o prazo prescricional, porque é um prazo que é do direito material, né? Então, o primeiro ponto é esse, é fazer a diferenciação. Realmente é um prazo direito material que não está abrangido pela resolução lá do CNJ. Mas o motivo que eu vou dar aqui para dizer que não está fluindo a prescrição, então é uma causa de suspensão até de impedimento da prescrição, o motivo que eu vou dar é um motivo que tem a ver com o fundamento da prescrição.
Eu tive até pesquisando um pouco sobre esse tema, voltando às origens do direito civil, né? E tem um livro que eu gosto muito de direito civil, que é o livro do professor Gustavo Tepedino. Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa, Maria Serena Bodan de Moraes. Esse livro aqui são os comentários ao Código Civil, que eu super indico, são muito bons. E aí eu fui olhar os comentários aqui, os artigos 197, 198 e 199 do Código Civil, que são os artigos que tratam justamente das causas de suspensão ou de impedimento da prescrição. E só para diferenciar, a suspensão é uma situação em que o prazo prescricional já está fluindo e aí ele vai deixar de fluir durante um tempo, enquanto ainda existir a causa suspensiva, né? Essa é a suspensão. E o impedimento seria uma situação em que sequer se inicia o prazo prescricional, como uma situação, por exemplo, de uma dívida entre cônjuges, né? Lá pelo Código Civil, artigo 197, né? 197, diz o primeiro, entre os cônjuges, na constância do casamento, sequer vai se iniciar o prazo prescricional. Mas, em suma, então, a suspensão, a gente sabe, então, que ela vai resultar numa situação em que o prazo que já decorreu, ele não vai ser desprezado, ele continua ali, mas ele deixa de fluir até que cesse a causa suspensiva. E as causas suspensivas, as causas de suspensão, né, isso eu vi aqui no livro do Gustavo Tepedino, professor Gustavo Tepedino, que é excelente, volto a dizer, ele inclusive cita aqui o professor Caio Mário da Silva Pereira, que a gente sabe que era um autor que era de grande referência em direito civil durante décadas no Brasil, e o professor Caio Mário, e aparentemente aqui o professor Tepedino também concorda com isso, eles falam o seguinte: olha, as causas de suspensão da prescrição que vem no Código Civil, elas em princípio seriam causas taxativas. Então, fora daquelas causas ali que estão no Código Civil, a gente não teria em princípio a possibilidade de imaginar outras situações. Mas a doutrina, né, o Caio Mário, o Tepedino também, eles falam o seguinte: olha, o fundamento que está por trás desses artigos do Código Civil que falam de suspensão da prescrição, o fundamento aqui é a questão da impossibilidade de exigir. Então, se o credor se encontra numa situação em que ele está impossibilitado de exigir a prestação, é claro, isso remonta ao fundamento da inércia. Então, se ele está impossibilitado, não existe inércia. E se não existe inércia, não pode correr, não pode fluir o prazo de prescrição. E aí, o Caio Mário, o Tepedino, eles inclusive falam, tem até o livro ele fala expressamente a situação de força maior decorrente de uma paralisação do judiciário, não lembro a palavra exata que ele usa agora aqui, mas ele fala uma situação, então, de força maior em que o judiciário não está aberto, não está funcionando. Olha que interessante isso. Então, isso no direito civil, né, o Código Civil, que é o direito que vai dar a base da prescrição para nós, né, o professor Tepedino falando expressamente isso. Então, quer dizer, uma situação de força maior, uma situação em que há impossibilidade, né? Bom, e esse entendimento parece fazer todo sentido. Por quê? Porque é uma situação em que o cidadão não tem como acessar o judiciário. Bom, a questão que vai se colocar aqui é a seguinte: será que essa situação que a gente vive hoje no Brasil, em função da pandemia, em função do judiciário estar fechado, será que isso efetivamente é uma situação em que há impossibilidade de acessar o Poder Judiciário? Essa que vai ser a questão que vai se colocar. Se eu interpretar, então, que a situação que a gente vive hoje é uma situação em que há uma impossibilidade de acessar o Poder Judiciário, então, nesse caso, eu vou dizer que o prazo prescricional está suspenso. Se eu considerar que a situação que a gente vive hoje no Brasil é uma situação em que não há a impossibilidade de acessar o Poder Judiciário, quer dizer, as pessoas podem acessar normalmente o Poder Judiciário, eu vou dizer, então, que não está suspenso o prazo prescricional. E aí, só para colocar mais um ingrediente nesse caldeirão, mencionar aqui a OJ 375 da SDI 1 do TST. Ela fala o seguinte, né, é a situação de suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Ela não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário. Ou seja, o próprio TST, então, no OJ, que é muito interessante, essa orientação judicial 375 da SDI1, ela fala expressamente, uma vez muito corretamente, que na situação de absoluta impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário, ou seja, o reclamante, o trabalhador está doente, ele foi aposentado por invalidez, ele está no auxílio-doença, mas não só no auxílio-doença, ele está realmente impossibilitado de se deslocar, por exemplo, ele está em coma, ou ele está numa situação gravíssima de saúde que não consegue se comunicar, por exemplo. Esse seria um caso, então, que, de acordo com a jurisprudência consolidada do TST, é uma situação, então, que não vai fluir a prescrição, vai se dar a suspensão da prescrição. Então, perceba, a lógica do sistema toda é essa, a jurisprudência reconhece essa situação, então, expressamente. E, para mim, então, a situação que a gente vive hoje, a situação, então, que a gente tem simplesmente o Poder Judiciário com portas fechadas. A gente sabe, como a gente comentou aqui no vídeo anterior, que os tribunais estão funcionando de uma forma, digamos, eu não digo improvisada, claro, mas de uma forma na medida do possível. Então, os prazos estão suspensos, mas então se praticam os atos, vão se intimar os advogados, se o advogado
praticar o ato vai ser válido, etc. A gente comentou sobre isso aqui. Bom, mas apesar dos processos que estarem em curso, estarem fluindo, estarem sendo praticados, o fato é, a situação que me preocupa mais é uma preocupação social até. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia o cidadão brasileiro normal ele está preocupado em sobreviver, né? Então, a gente sabe que o desemprego está muito grande, muitas empresas estão dispensando, né? Muitas empresas estão fechando, né? E a gente sabe a questão de saúde, que é uma questão dramática, né? Mesmo que a pessoa não esteja infectada pelo vírus, por exemplo, a pessoa ela pode ter um parente próximo, ela pode estar numa situação em que ela tem que ficar confinada porque ela adquiriu o vírus e não pode se deslocar. Ou seja, essa grande dificuldade, né, até pela restrição da liberdade que a gente tem hoje, né, por mais que a gente possa sair na rua, a gente não pode sair muito na rua. Se eu quiser, hoje, se eu quiser, por exemplo, ir no escritório de um advogado, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou confinado, né? E até em fundamento, até um reforço aqui, parece que o Estado de São Paulo ele ia liberar os escritórios de advocacia para funcionamento presencial, mas voltaram atrás. Quer dizer, então os escritórios de advocacia não podem abrir, só funciona em teletrabalho. Ou seja, há uma dificuldade realmente, para mim, efetiva, muito grande de que o jurisdicionado, que o cidadão, ele consiga, em primeiro lugar, ter contato com o seu advogado, levar documentos, ter uma consulta jurídica e que o advogado também possa acessar o judiciário, né? Por mais que formalmente o sistema está funcionando, ele pode praticar o ato, eu acho que materialmente, na realidade brasileira, né? Porque a gente tem que saber o que a gente está falando aqui. Porque você pode pensar o seguinte, olha, não, mas hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia basta, então, que ele mande um WhatsApp, basta que ele mande, por exemplo, que ele faça uma ligação, que ele mande um e-mail, né, para o advogado. O advogado, então, ele pode usar uma ação mais simplificada, um protesto, etc., coisa e tal, né? Tudo bem, isso é possível. E se for possível, como eu falei no começo aqui, eu acho que o advogado tem mais do que fazer isso. Mas a minha preocupação é com as situações em que isso não vai ser possível. A gente sabe que a nossa clientela é uma clientela que é bastante, digamos, insuficiente, que tem muita dificuldade. Muitas vezes o cidadão ele não vai ter sequer condições, por exemplo, de ter uma internet funcionando, talvez, ou ter um contato com o seu advogado por uma questão financeira, uma questão de dificuldade mesmo, de não conseguir se deslocar, enfim. Então, diante da realidade brasileira, né, o que a gente vê na nossa realidade, em grande parte dos processos na justiça do trabalho, eu tendo a entender que a situação que a gente vive é uma situação, sim, de força maior, e é uma situação, portanto, que impossibilita um acesso realmente efetivo ao judiciário, impossibilita, portanto, que haja uma cobrança do crédito, né? E aí eu tenho que aplicar aquele raciocínio, que é o raciocínio de que ninguém pode ser compelido a fazer o impossível. Esse é um princípio geral de direito. Ninguém pode ser obrigado a fazer uma coisa que não é realizável, uma coisa que é impossível. Então, por mais que possa ser possível para alguns, me parece que para muitos, para uma grande massa, vai ser impossível. E a gente ceifar a exigibilidade de um direito numa situação como essa, uma situação de calamidade, reconhecidamente, não só no Brasil, mas no mundo, me parece que é um pouco excessivo, né? Com todo respeito a quem pensa diferentemente. Então, recapitulando, para mim, se eu fosse advogado, eu acho que o advogado, sempre que possível, tem que fazer isso, tem que ajuizar a ação, o protesto para interromper, mas pensando principiologicamente, pensando na prescrição com o Instituto, eu diria tranquilamente que a prescrição está suspensa nesse período, sim. Então, seria o caso de suspender enquanto durar esses efeitos dessa pandemia, da suspensão, do fechamento do Poder Judiciário, etc. Não sei se vocês concordam, se não concordam. Olha, verdadeira aula, né, Filipão? Verdadeira aula. Nossa, eu vou falar que eu fiquei bem impressionado, Felipe. E eu gostaria de acrescentar outras duas coisas importantes. Um dado fático e um dado jurídico, talvez até para reforçar essa visão. Primeiro que quem acompanha a distribuição, Fabiano, eu acho que você é que nem eu, assim, não sei o Felipe, né? Mas o Fabiano eu sei que ele fica, quantos processos entraram? A distribuição caiu muito, né? Caiu, mas não caiu, ela despencou. De tal maneira que a gente provavelmente vai chegar no final de abril sem chegar a 300 processos distribuídos. Está entrando né, em abril, até abril, quer dizer, ela caiu assim sobejamente. Se você lembrar que a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral, do Justiça do Trabalho, exige uma série de documentos, que o cara traga carteira de trabalho, que ele traga... Fica uma situação capenga, né? E um outro argumento que me balançou, tem um argumento que me balançou, Felipe, que você não citou, mas eu cito aqui. A MP 927, antes da 936, 927, no artigo 23, ela diz assim, fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do FGTS pelo prazo de 120 dias. Ou seja, a MP 927 suspendeu
a prescrição, a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do FGTS pelo prazo de 120 dias. Olha, se suspendeu para o FGTS, e Fabiano sabe, a gente tem debatido muito as questões das ADIs, né? Onde o Supremo já declarou que o FGTS é um direito trabalhista. Será que aí, Fabiano, será que essa MP 927 não reconheceu nesse estado de calamidade pública uma condição suspensiva para a prescrição de qualquer direito trabalhista? Porque se ele é verba reconheceu... acessória, né, Marcos? É verba acessória, né? Se ele reconheceu... Isso aqui é argumentando, né? Porque, assim, eu tive... Naquela visão positivista keuseniana nossa, né, que a gente é formado, adestrado nas nossas faculdades, a gente não vai, né, na teleologia do Instituto, o professor Felipe tem uma aula para a gente sobre a ideia da prescrição, né? Se a gente vai na letra da lei, não, mas eu não estou vendo nada aqui, né, na letra da lei que me permita enquadrar. Mas vejam, a MP 927 viu, porque no artigo 23 ela suspendeu por 120 dias os prazos prescricional para o fundo de garantia. Ora, se o FGTS é um direito trabalhista, como o Supremo disse, que a ele se aplica a prescrição trabalhista, foi o que o Supremo falou, foi, gente? Né? Então, evidentemente, e se o FGTS, como o Fabiano complementou, é uma verba decorrente de outras verbas de natureza trabalhista, me parece que a própria MP 927 entendeu que esse estado de calamidade pública é, sim, uma condição suspensiva. Assim, eu que no primeiro momento tinha pensado como na ideia de não suspender, como eu vi vários autores dizendo aí, mas o judiciário está aberto, você pode peticionar, tem peticionamento eletrônico. Eu tendo hoje a caminhar para a mesma visão do Felipe. Não sei o que vocês querem. Felipe queria falar alguma coisa, né? Sim. Bom, esse argumento seria um argumento muito bom, seria até um fundamento de reforço, mas assim, o contra-argumento ao seu argumento seria o seguinte, que essa suspensão da prescrição do fundo de garantia, ela aconteceu porque houve a suspensão da exigibilidade do fundo, ou seja, a gente sabe que a medida provisória ela prevê uma espécie de moratória, acho que de 3 meses mais ou menos, né, em que o empregador não vai ser obrigado a depositar. E se ele não é obrigado a depositar, então, nesse caso, não haveria exigibilidade, portanto, não poderia fluir a prescrição. Né? Mas o fundamento da é muito bom, porque, assim, essa moratória ela foi, salvo engano, pelo prazo de 3 meses. E você acabou de falar que a suspensão da prescrição por 120 dias é um prazo maior. É um prazo maior. Né? Então, é certamente um argumento de reforço muito bom. Exatamente. Eu conversando, né, Felipe? A gente até, antes de entrar, né, na gravação, a gente estava conversando um pouco sobre posicionamento. E como é que a gente, como o Marco me contou, a gente tende a ser literal. Porque, olhando até, dando uma estudada no tema, eu achei até um artigo que trata de... Né, faz um decorrer histórico, né, citando alguns autores clássicos da parte processual, citando, por exemplo, Ponte de Miranda. Ponte de Miranda, por exemplo, seria muito refratário isso que a gente está conversando aqui agora, por exemplo. Tem até uma passagem dele indicando que seria impossível de você estender as possibilidades de interrupção e suspensão, além daquelas previstas em lei, até por conta da lógica do Instituto. Né? Bom, na visão, eu estou só citando... Segurança jurídica, né? Por segurança jurídica, exatamente. Dentre outros, por exemplo, Humberto Teodoro Júnior já relativizam, trazendo isso que você falou no começo, dessa linha entre o direito civil e o processo do Instituto da Prescrição. E, no primeiro momento, eu confesso para ti, né, que conversando com o Marcos, né, e olhando estritamente, primeiro, o diálogo do Código da CLT, que a gente até hoje ainda está debatendo sobre isso, né? Porque quando a CLT traz a Lei 13467 altera a redação, né, da CLT, dizendo que estritamente se interromperia por aquela hipótese prevista na CLT, ainda fica aquela discussão se a gente aplicaria ou não o Código Civil, que eu entendo que é aplicável de forma subsidiária. Felipe, e ainda, olhando aqui, né, e dando uma estudada sobre o tema, né, além dessa pesquisa de alguns autores clássicos, tem um projeto de lei, é um projeto de lei que está no Senado, inclusive caminhando a passos largos, é o projeto de lei 1179, já tivemos substitutivos, pareceres, e ele trata de forma específica, né, no capítulo 2, da prescrição e decadência, indicando que paralisa a fluência dos prazos prescricionais e decadenciais desde a data da entrada em vigor da hora-lei, quer dizer, aí a gente tem uma discussão, né, que depois eu queria que você conversasse, primeiro sobre esse projeto, eu acho que endosso o que você está afirmando, e ainda a possibilidade de uma aplicação, porque se a partir de agora a gente tem um hiato aí temporal. O que acontece com esse tempo? Será que pode ou não pode voltar no tempo? Será que a prescrição consumada fica efetivamente consumada e fulminada pelo prazo prescricional? Né? Então, ela fica desde a aprovação até 30 de outubro de 2020. Né? Seria a redação do artigo 3º nesse capítulo 2 da prescrição e decadência. Projeto de lei 1100, e só para reforçar, 1179 de 2020, senador Antônio Anastasia. Antes do Felipe responder essa pergunta, que é muito importante e relevante, que pode ser até um problema futuro, né?
é sempre bom lembrar que tudo que o Felipe falou assim, tem fundamento em outros códigos e em outras legislações no mundo, né? Por exemplo, o artigo 206 do Código Civil alemão fala na interrupção da prescrição por 6 meses no caso de força maior, explicitamente. O Código Civil argentino, a mesma questão, suspende a prescrição pelo tempo em que a parte estiver impossibilitada ou com dificuldade, não é só impossibilitada, ou com dificuldade para o exercício da sua pretensão, tá? Que é o artigo 3.980 do Código Civil argentino. O Código Civil francês tem o artigo 2.234, que diz que a prescrição simplesmente não corre ou fica suspensa no caso da parte estar impossibilitada de deduzir a sua pretensão por força maior. Bom, para fechar, Portugal e Espanha, ou seja, não citei esses 2 países, mas por conta das medidas restritivas, nos decretos que regularam o estado de calamidade pública lá, eles suspenderam a prescrição trabalhista. Tá? O Decreto Real 463 de 2020 previu a suspensão dos prazos prescricionais de qualquer pretensão, não só trabalhista, qualquer uma, durante a vigência do estado, que lá eles chamaram de estado de emergência. Tá? E em Portugal, a lei número 1A de 2020, artigo 7º, parágrafo 3º, estabeleceu a situação excepcional constitui causa de suspensão de todos os prazos de prescrição e caducidade em todos os tipos de processos e procedimentos. Só para fazer um reforço, né? A lei mar, vamos dizer assim, europeu, claro, da argumentação do Felipe. Felipe, é contigo a falar, desculpa aí. Claro. Bom, esses pontos que você colocou são muito bons, e a gente tem que lembrar o seguinte, de acordo com a CLT, o artigo 8º, a gente sabe que o direito comparado ele pode ser fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, certamente, você fez uma pesquisa muito rica aí, né, em todos esses países, e essa ideia me parece que é uma ideia muito, muito bem consolidada em doutrina. Essa ideia de que se há uma impossibilidade, então, de acessar, de exigir o crédito, de acessar o Poder Judiciário, a gente não poderia dizer que o prazo prescricional está fluindo, né? Então, os seus argumentos são muito bons aí, e por força do artigo 8º seria mais o fundamento. E essa questão que o Fabiano colocou, para a gente, de repente, fechar aqui essa parte da prescrição, é muito interessante, assim, me parece que vai surgir uma discussão com relação a isso. Por quê? Porque a gente sabe que nesse período, quer dizer, entre março, lá dia 15 de março, por ali, quando houve o fechamento do Poder Judiciário, etc., a partir dali, até o momento que essa lei eventualmente entre em vigor, eu acho que essa lei vai entrar em vigor, a gente certamente vai ter situações de prazos prescricionais que vão ter se consumado nesse meio tempo, nesse ínterim. E aí a discussão que vai surgir certamente aqui vai ser a seguinte: será que essa lei ela pode alcançar um prazo prescricional que já teria se consumado nesse meio tempo? Bom, a gente sabe que a lei não pode retroagir, é impossível que a lei retroaja, né? A própria projeto de lei, como o Fabiano leu para a gente aí, ele fala que se aplica daquele momento para frente. Mas o fato essa aqui é até uma situação interessante que a gente com direito civil e teoria geral do direito, introdução, estudo de direito, quando a gente estuda aquela chamada lei interpretativa. Lembra daquela lei interpretativa? É uma lei que tem uma finalidade apenas de interpretar uma outra lei. Então, essa me parece que é uma situação típica de uma lei interpretativa, seria uma interpretação autêntica pelo legislador. O legislador, então, diante do Código Civil, que não é tão claro nesse sentido, ele estaria ditando uma lei interpretativa. E a lei interpretativa, então, ela não, digamos assim, se a gente considerar que ela se aplica para o período pretérito, isso não seria uma retroatividade, na verdade, porque, na verdade, ela está só interpretando um sentido. É claro que a discussão mas a lei interpretativa ela está mudando uma lei anterior, e aí por isso não seria meramente interpretativa, ela seria uma lei nova e não poderia retroagir. Mas por tudo que a gente conversou aqui já, não vou ficar repetindo, claro, mas pela situação realmente de impossibilidade, pela lógica da prescrição, como a gente trabalhou aqui, o direito comparado, parece que é uma lei realmente meramente interpretativa, e eu não teria dúvida alguma de aplicar essa lei retroativamente, nesse caso, quer dizer, para alcançar situações em que a prescrição se consumou durante esse período que mediou entre o fechamento do Poder Judiciário e a entrada em vigor do projeto de lei, se é que ele vai entrar em vigor. Mas mesmo que não entre em vigor também, o raciocínio para mim vai ser mesmo raciocínio, porque isso é uma interpretação que a gente faz do Código Civil. Acho que a gente teve literalmente uma aula. Eu acho que é bacana, né? E aí já fomos chamando a atenção aí, Marcos, 25 minutos. A gente fala que vai ser mais breve, mas não adianta, né? Junta 30 pessoas que podem conversar. Mas eu acho que é bacana, eu acho que vale como uma lição aí para quem estiver acompanhando a gente, estiver vendo como é que é interessante o debate, como é que é importante a gente conversar. Porque eu confesso que eu comecei esse vídeo com uma visão, e eu acho que você também, Marcos, uma visão muito mais refratária à lógica da suspensão da prescrição do que agora, e escutando os argumentos do Felipe, e até o assunto como veio, porque
Da fala do Felipe, eu pesquisei, você pesquisou, e eu acho que esse conjunto de coisas que a gente bateu um papo aqui, direito comparado, projeto de lei em curso, muito enriquecedor, muito enriquecedor. Eu acho que me fez refletir durante a nossa conversa. Por isso que eu acho que a gente não pode nunca ser fechado ao bate-papo, à opinião do outro, e nunca ter a vergonha de dizer que, caramba, que legal, eu vou reconsiderar aquilo que eu pensava antes. Parabéns, Felipe, eu acho que foi uma aula aí. Para mim, eu particularmente tive uma aula aqui agora nesse 20 segundos. Que nada. O que eu fiz aqui foi recuperar alguns argumentos que estavam aí na mente e no coração de vocês, talvez um pouco esquecidos com a poeira em cima, só passei aquele disparador, tirei aquela poeira e agora vocês de repente mudaram aí um pouquinho de ideia. Mas não foi disparador, não. Você fez uma faxina mesmo. Foi uma faxina que você fez. Fico feliz de verdade aí de saber que a gente dialogou e os argumentos que vocês deram do projeto de lei, do direito comparado, o Marcos citou vários exemplos aí que eu não tinha realmente pesquisado isso. Fantástico. Foi um papo para mim muito enriquecedor mesmo, de coração, foi muito bom. E como sempre, né? O papo de vocês aí tem sido muito rico, aí eu tenho assistido vocês e sempre aprendo alguma coisa, foi muito bom mesmo, galera. Obrigado, querido. Agradeço mais uma vez aí, né, Marquinhos? Agradecemos, né? muito. Isso, no fundo, lembra o Miguel Reale, né? O direito não pode ser só norma, ficar só norma. A gente tem que lembrar que ele tem um fato por trás, subjacente, e sempre um valor, né, gente? Um valor para realizar. Até que ponto a gente dizer que não está suspenso, a gente vai estar realmente concretizando os direitos constitucionais e sociais, né, dos trabalhadores que tanto precisam do seu trabalho, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, Fabiano. Os prazos são suspensos. Mas agora eu posso dizer que saio desse papo... Convenci vocês. Eu saio desse papo bastante, assim, confesso que eu sou um pouco mais resistente para dizer que eu já mudei. Não está 100% convencido ainda, mas estou quase lá. Mas estou quase lá. Eu estou a um dedo. Eu vou refletir agora. Eu preciso correr um pouco daqui a pouco, correr aqui dentro de casa para processar a informação. Eu confesso a vocês que eu já estava meio que seduzido pelo argumento da suspensão da prescrição, né? Com essa questão da condição suspensiva. Já tinha dado uma olhada na OJ 375, que o Felipe lembrou muito bem. Já estava meio balançado, né? Enfim, mas o nosso papo é muito curto para a gente conseguir falar tudo que a gente quer, né? É uma pena, a gente tem que explorar mais o Felipe, né? É isso aí. Estamos aí, tô às horas aí. Sempre que quiserem, chamem aí, que é sempre um prazer conversar com vocês. Tá bom, Felipe. E depois, quem sabe, né, Marquinhos, quando a gente conseguir também fazer, de repente, um bate-papo com o Felipe lá ao vivo no Instagram, falar com o nosso pessoal, né? O nosso público. O público sempre pede que a gente converse com algumas pessoas, e o Felipe também já foi mencionado algumas vezes. Então, Felipe, depois já fica o convite em algum momento, dentro da sua possibilidade, sua agenda, se puder também, vai ser um prazer um bate-papo ao vivo. Legal? Com certeza. Maravilha. Tá Marquinhos, mais um papo excelente. Saiu daqui hoje feliz mais uma vez, porque hoje, literalmente, assim, aprendi mais uma vez. Né? E a gente está sempre aprendendo, porque é a lógica do papo, não é isso? É isso aí. Porque, né, Fabiano, como a gente sempre diz, né, Fabiano, que conversando... A gente sempre se entende. É isso aí. Um abraço, querido. Sim, o pessoal, só para reforçar, desculpa, o Matheus está cobrando aqui. Desculpa, Matheus. Pessoal que não sabe, não acompanhou ainda, Papo Trabalhista Oficial, dá uma olhadinha no Instagram, né? Se cadastra lá. Acompanhe lá que está muito bom. Tenho visto, tenho acompanhado e vale a pena. Valeu, querido. Obrigado, querido. Tá certo. Feito isso, um grande beijo para todos. Coraçãozinho, um abraço. Coraçãozinho isolado. Um abraço, galera. Tchau. Tchau. Valeu.